Bom dia, bom dia. A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos. Tivemos uma live muito boa agora de manhã de oração. E às 5 da tarde nós estaremos com a nossa campanha Conquistando a Minha Bênção, que é a oração, né? E eu vou neste momento falar sobre o número 3, numerologia do número 3 na Bíblia. O número 3 na Bíblia possui um significado profundo, muito forte e simbólico. Ele é frequentemente associado à Santíssima Trindade, representando a unidade de Deus como Pai, Filho e Espírito Santo. E além disso, nós temos muitas passagens, como Noé teve 3 filhos que povoaram a terra após o dilúvio. Jesus foi 3 vezes tentado pelo diabo, o templo de Salomão também, e tantos outros mais. Daniel orava 3 vezes. Vejamos aqui o que significa realmente o número 3 na Bíblia. É muito interessante nós entendermos o significado dessas passagens, compreendermos o significado dos números na Bíblia. Vale muito para o nosso estudo, para o nosso conhecimento, e isso é muito bom. É maravilhoso nós pesquisarmos, estudarmos o que diz a palavra de Deus e que você possa me acompanhar durante a live aí. Eu vou estar tossindo algumas vezes, que eu estou muito gripado. Já são 5 dias que eu não estou bem de saúde. E agora a gripe. Mas nós vamos aqui trazer para vocês o significado desse número 3 na palavra de Deus. Fique aí ligadinho conosco e nós estaremos falando para vocês sobre esse significado maravilhoso. Vamos aprender aqui com a palavra de Deus. Conhecer a Bíblia, né, ou conhecer o significado dos números na Bíblia é muito bom, porque vai nos ajudar a nós entendermos as respostas divinas para a nossa vida. Muito obrigado a você que está me acompanhando aí. Compartilhe com outras pessoas. Do primeiro livro da Bíblia ao último, que é o Apocalipse, aparecem esses números que são chaves de leituras importantíssimas para que nós possamos compreender. Nós temos aí, por exemplo, Lúcifer, conseguiu a 3ª parte dos anjos. No Gênesis aparecem 3 criaturas que falam como Deus, ou seja, que falam com Deus: Adão, Eva e o diabo. Noé teve 3 filhos que povoaram a terra após o dilúvio. Abraão recebe a visita de 3 anjos. José do Egito teve sonhos, 3 dias, representados por 3 cachos de uvas e 3 pães. Moisés teve 3 dias de trevas lá no Egito. Festas do Antigo Testamento: 3 festas anuais: a festa dos pães ázimos, a festa das semanas e a festa dos tabernáculos. 3 amigos que foram consolar Jó. Daniel orava 3 vezes. O templo de Salomão, dividido em 3 partes: átrio, lugar santo e santo dos santos, que é o Santíssimo. O profeta Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Mateus viu 3 personagens no momento da transfiguração: Jesus, Moisés e Elias. Jesus ressuscitou no 3º dia após sua morte. Os reis magos também foram 3. Pedro negou a Cristo 3 vezes. O Apocalipse fala de 3 espíritos imundos: dragão, besta e falso profeta. A cidade santa tinha 3 portas de cada lado. Nós somos uma tricotomia: corpo, alma e espírito. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O templo de Deus hoje está dividido em cabeça, tronco e membros.
9, 3 vezes 3 também são fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. 3 são as virtudes dadas por Deus: fé, esperança e amor. O número 3 exprime uma totalidade, uma dimensão de tempo, passado, presente e futuro. E assim os 3 filhos de Noé, Gênesis 6:10, representam a totalidade dos seus descendentes. As 3 vezes que Pedro negou a Jesus, e por aí vai. O número 3 é algo muito fenomenal, algo muito interessante, que nós vemos este alto significado na palavra de Deus. E é necessário nós compreendermos o quanto esses números eles trazem um significado para que nós possamos compreender. Deixa eu ver aqui um livro que fala sobre a numerologia bíblica. Eu baixei esse livro aqui, eu quero encontrar e passar também alguma coisa. É bom nós estudarmos sobre a numerologia bíblica. É bom nós entendermos o que a Bíblia fala a esse respeito, porque aí deixa eu ver o significado. Aqui eu tenho o significado número 7. Gente, eu tô... Nossa, me deu uma tontura muito forte agora. Eu tô tossindo, aí me dá uma tontura. Eu passei 3 dias com muita tontura, com muita dor de cabeça, e agora é a gripe que de repente apareceu. Deixa eu procurar o livro aqui, que eu só vi um livro muito bom. Quem quiser até pode me procurar no privado, que eu mando para vocês. Um livro que fala sobre numerologia, que é muito importante, é muito interessante nós estudarmos sobre os números da Bíblia, né? E quando você vai estudar o significado desses números, você vai entendendo muito bem sobre o que a palavra de Deus explica para nós. É muito interessante nós pesquisarmos, nós entendermos o que a palavra do Senhor explica para nós sobre os números. Deixa eu ver aqui. Não estou encontrando. Mas fique aí que nós vamos passar para vocês. Direitinho, vamos aprendendo, vamos estudando, compreendendo cada dia mais o que Deus ele tem para nós. E deixa eu ver aqui. Eu não sei onde eu salvei o livro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Cordeiro de Deus. Gente, a nossa oração, a nossa campanha de oração está sendo uma bênção. Como Deus ele está nos ajudando, nos abençoando, como nós estamos entendendo. Deixa eu ver aqui. O quanto Deus está cuidando de nós. E muitas pessoas têm testemunhado sobre as orações de uma forma maravilhosa, de uma forma especial. E nós louvamos a Deus pelas bênçãos que o Senhor tem derramado para nós, tem derramado em nossas vidas. Eu encontrei um outro livro aqui. Deixa eu salvar também, que é... Mas vamos continuar falando aí sobre o número 3. O significado dos números na Bíblia. E como eu estava falando sobre o número 3, no sentido espiritual, o número 3, ele representa a Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nas Escrituras Sagradas, tudo que se relaciona com a Trindade
na realidade vem através do número 3. No mundo material nós encontramos aí a natureza física, a chamada essência dos seres pelos cientistas, formada por 3 reinos: o animal, o reino vegetal e o mineral. Tudo na natureza, na realidade, nós vemos aí que o número 3 no mundo espiritual representa a Trindade, no mundo material todas as coisas. 3 são os dons da sabedoria. Sabedoria, ciência e discernimento. 3 são os dons de poder, fé, curas e milagres. 3 são os dons de expressão vocal, verbal, manifestado pela voz, que é línguas, interpretação de línguas e profecia. 3 são os atributos da alma, que é entendimento, emoção e sensibilidade. 3 são os atributos do espírito, razão, vontade e consciência. 3 são os estados da água, sólido, líquido e gasoso. 3 são as formas de tentação, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, que é a concupiscência da carne, agradável aos olhos, concupiscência dos olhos, agradável para dar entendimento, a soberba da vida. E quando Jesus disse, Pedro, 3 vezes me negarás, nós vemos em Mateus, capítulo 26, versículo 34, que tem aí um relacionamento com a Trindade, pois negar a Cristo significa negar também a Trindade, negar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A princípio, o número 3 não tinha sentido simbólico, servia para dar ênfase, repetição, 3 vezes, mas nós vemos em Isaías, no capítulo 6, no versículo 3, Santo, 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 aí a expressão da santidade de Deus. Jeremias capítulo 7, versículo 4, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Em Êxodo capítulo 21, Ezequiel capítulo 21, versículo 27, ruína, ruína e ruína. A graça do nosso Senhor, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Segundo aos Coríntios 13, 13, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, João 14, 26, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai em abundância, e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas, 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, O número 3 também é associável a certos atos de Deus. Nós temos Êxodo 19, versículo 11, no Monte Sinai o Senhor havia de descer para entregar sua lei ao terceiro dia. Na profecia de Osés, o Senhor havia de ressuscitar o seu povo no terceiro dia, que provavelmente significava um curto período de tempo. Osés capítulo 6 e o versículo 3. O versículo 2. Há um similar de 3 em Lucas 13, 32, onde o terceiro dia é a maneira poética de dizer o momento em que alguma coisa é terminada. Jonas foi livrado do peixe no terceiro dia. Deus ressuscitou a Jesus no terceiro dia. No Calvário havia 3 cruzes. Paulo destaca 3 virtudes cristãs em 1 Coríntios 13, 13. Nós temos também uma outra colocação usada em conexão com o período de tempo, a escolha oferecida a Davi, ou 3 dias de pestilência, ou 3 meses de derrota, ou 3 anos de fome. 1 Crônicas capítulo 21, versículo 12. Gideão dividiu o seu exército em 3 companhias. Juízes capítulo 7, versículo 16. Este número também é um conceito das experiências da vida, princípio, meio e fim, pai, mãe, filho, nascer, viver, morrer, passado, presente e futuro, corpo, alma e espírito. Esse número aparece na Bíblia 467 vezes.
Vejam como é interessante, como é especial nós entendermos a numerologia bíblica e entendermos todos esses significados. Por quê? Porque nós vamos crescendo em conhecimento, vamos crescendo, aprendendo como a palavra de Deus ela nos traz altos significados. E quando nós entendemos essa numerologia, nós vamos entendendo esses conceitos especiais da palavra de Deus, da palavra do Senhor. O livro que eu tenho aqui também, que eu encontrei, é a grandeza de Deus nos números da Bíblia. Se alguém quiser, depois pode me pedir aí que eu envio para vocês em PDF, que eu salvei aqui. Deixa eu ver o que é que esse livro também traz para nós sobre o número 3. E você que está ligadinho aí, compartilhe com outras pessoas. É muito interessante nós dividirmos o nosso conhecimento com outras pessoas. Eu gosto muito de passar aquilo que eu aprendi, aquilo que eu tenho aprendido, cada dia na palavra de Deus, através da palavra de Deus. Eu não quero deixar o conhecimento apenas comigo, eu quero passar para outras pessoas. Então, pessoal, compartilhem, porque é muito interessante quando nós ajudamos a outras pessoas através do nosso conhecimento. E como eu já falei, se vocês quiserem, me procurem no privado ou me adicionem no WhatsApp que eu mando para vocês o livro, tá? São 2 livros que eu salvei aqui. E deixa eu ver aqui. Louvado seja Deus, engrandecido seja o nome do Senhor. Nós louvamos a Deus, agradecemos a Deus por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas, de uma forma maravilhosa, de uma forma toda especial. Deus é bom o tempo todo. E eu glorifico a Deus pela tua vida, você que tem me acompanhado aí também. Nós já falamos para vocês sobre o número 7, que o número 7 fala sobre a perfeição. Sobre totalidade. Agora estou terminando aqui de falar sobre o número 3, que você possa então glorificar ao Senhor, glorificar a Deus, porque nós vamos aprendendo cada momento, cada dia, na palavra de Deus, o significado dos números, e vamos, deixa eu ver aí o 3, deixa eu ver nesse outro livro aqui, falei sobre o 7, a grandeza de Deus, ela é muito forte, ela é muito grande, quando nós aprendemos a palavra dele. E a Bíblia diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, de que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E como é que nós podemos manejar bem a palavra da verdade? Estudando a palavra de Deus, entendendo o que nos diz a palavra do Senhor, colocando em prática a cada momento. Aí nós vamos crescendo em graça, crescendo em conhecimento, crescendo biblicamente, teologicamente. E eu te convido a você estudar a palavra de Deus. Quando eu falei aqui sobre o número 3, né? Deixa eu ver mais aqui. Eu falei para você o número 7. Tem muitas coisas. Glorificado seja Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Eu salvei apenas uma parte aqui, deixa eu ver, eu estou na página 33 do livro. Deixa eu ver se eu vejo mais. Que Deus em Cristo abençoe a todos vocês de uma forma toda especial.
O Senhor é bom o tempo todo, o Senhor é maravilhoso. E todas as coisas foram feitas por Ele. Amém? Aí eu vou parar por aqui, gente. Deixa eu ver mais uma coisa aqui. Orem por mim, eu não estou bem. Vocês também podem pesquisar na internet, buscar na internet sobre a numerologia bíblica, sobre as tipologias, tá? São super importantes. Nós vemos nas narrativas bíblicas esse grande significado, essa simbologia como uma completude da proteção divina, da plenitude espiritual. À medida que nós vamos explorando, à medida que nós vamos conhecendo, nós vamos entendendo profundamente como o número 3 está presente desde Gênesis ao Apocalipse. Nós vemos aí na história de Noé também, né? Sem Cão e Jafé, ele teve 3 filhos. E nas narrativas bíblicas, que também são ricas no simbolismo triádico, Abraão, Isaac e Jacó formam uma tríade geracional que estabelece uma linhagem fundamental do povo israelita. As tradições proféticas, nós já falamos aí sobre Jonas, 3 dias no ventre do peixe, um período de 3 dias de Cristo no túmulo também. No Novo Testamento nós vemos um alto significado, nós já falamos para vocês sobre esse significado do número 3. E em cada um destes casos, o número 3 serve não apenas como uma medida quantitativa, mas como uma experiência, né? Eu vou ter que parar aqui, porque eu vou atender o chamado do meu filho. E que vocês pesquisem, que vocês vejam. Os padres da igreja também falam muito sobre a Trindade, ok? Um beijo, um abraço.